Uma jovem de 20 anos, que amava andar a cavalo, foi de bicicleta até o estábulo para visitar seu cavalo, porém, ela nunca chegou ao seu destino, pois foi encontrada à beira da morte em uma área cheia de árvore, e infelizmente não conseguiram levá-la ao hospital a tempo. A polícia não tinha pistas e o caso se arrastou por anos. Décadas depois, os investigadores reabriram o caso e encontraram uma pequena pista que, no final das contas, ajudou a descobrir a verdade. Jody Loomis nasceu em 1952 nos arredores de Mill Creek. Desde a infância, ela amava cavalos e logo começou a praticar montaria. Ela também tinha um sério interesse em desenho e até decorou as paredes do seu quarto com desenhos de cavalos. Depois de se formar na escola, Jody planejava estudar enfermagem, além de começar a ajudar ativamente os cavalos feridos cuidando deles no estábulo local. A garota não conseguia imaginar sua vida sem esses animais e tentava passar o máximo de tempo possível com eles. Jody morava com seus pais e sua irmã mais nova. Em 1972, quando tinha 20 anos, ela começou a namorar um homem chamado Jim Roberts, e logo eles planejavam se casar. Enquanto isso não acontecia, eles moravam na casa dos pais dela. Em 23 de agosto de 1972, Jody decidiu ir até o estábulo para visitar os cavalos. Normalmente, seu pai a levava, mas naquele dia ele estava ocupado. Então, a garota decidiu ir de bicicleta e saiu de casa depois do meio-dia. Apesar de já ser uma adulta, sua mãe ainda se preocupava com ela e pediu que não ficasse até escurecer. Ela deu a ela um pouco de dinheiro para ligar para a casa de um telefone público, se precisasse. O tempo passava e não havia notícias da garota. Seus pais começaram a ficar preocupados, e à medida que a noite se aproximava, sua preocupação se transformou em pânico. Jody já deveria ter voltado para casa ou pelo menos telefonado para eles de um telefone público. Em certo momento, os parentes decidiram chamar a polícia. Eles ligaram para a emergência, contaram sobre o desaparecimento de sua filha e começaram a esperar pelos policiais, que deveriam vir para registrar uma queixa. No entanto, por volta das 11 horas da noite, os policiais bateram à porta para informar a família sobre uma notícia chocante. Jody foi encontrada na rua, quase morta, mas morreu a caminho do hospital. Sua mãe desmaiou ao ouvir isso, e seu pai não conseguia dizer uma palavra, em estado de choque. Os especialistas determinaram que Jody sofreu várias lesões graves. Além de um ferimento de bala na cabeça, o agressor também a agrediu sexualmente antes de deixá-la na mata ao lado da estrada em direção ao estábulo. Os detetives descobriram que Jody nunca chegou ao seu destino, ela teve seu fim antes de chegar em seus cavalos. Ao entrevistar moradores da região, eles reconstruíram a cronologia dos eventos. Logo após sair de casa, a garota parou na casa de sua amiga e vizinha para convidá-la para andar de bicicleta, mas ela estava ocupada, então Jody continuou seu caminho. No final da rua, ela passou por uma garota que vendia maçãs. Depois disso, ninguém mais a viu até por volta das 17h30, quando a encontraram na mata ao lado da estrada. Um casal que passava de carro notou algo estranho perto de uma árvore caída. Eles pararam e se aproximaram, encontrando Jody mal-viva. Ela estava coberta de sangue, mas ainda respirava. A maioria de suas roupas estava faltando, e o motorista pensou em ligar via telefone para o hospital mais próximo, mas decidiu levá-la pessoalmente, pois seria mais rápido. As feridas dela pareciam muito graves, então cada minuto contava. Apesar de ter conseguido levá-la ao hospital mais próximo em 15 minutos, ela morreu a caminho. Após isso, a polícia se envolveu no caso. Depois de conversar com as pessoas que levaram a garota ao hospital, eles foram ao local onde ela foi encontrada na esperança de encontrar alguma evidência. A bicicleta de Jody estava a cerca de 50 metros de onde ela foi encontrada. Segundo relatos das pessoas que encontraram a garota, ela estava usando apenas botas e roupas íntimas. O resto de suas roupas foi encontrado perto do local e entregue aos especialistas, mas não forneceu nenhuma pista. Além disso, no local do assassinato, encontraram um estojo de bala vazio, mas essa pista também não ajudou a encontrar o culpado. Os detetives não tinham absolutamente nenhuma pista útil, então começaram a explorar todas as possibilidades. Primeiro, eles verificaram o noivo de Jody, mas ele tinha um álibi sólido. Por uma coincidência assustadora, ele trabalhava no mesmo hospital para onde levaram a garota. Seus colegas confirmaram que ele estava no turno naquele dia e não saiu do prédio. Depois disso, os investigadores decidiram verificar a família de Jody, que possuía uma parte da mata próximo de onde ela foi encontrada, mas não conseguiram encontrar evidências de seu envolvimento. Neste ponto, os detetives não tinham mais nenhuma pista.
O caso ficou sem solução por muitos anos, e a polícia tentou encontrar testemunhas que pudessem ter visto um homem suspeito naquele dia perto da área onde Jodi foi encontrada, mas também não tiveram sucesso. Durante os próximos 36 anos, a investigação do caso não avançou em nada até que, em 2008, ele foi transferido para o Departamento de Homicídios Não Resolvidos. Primeiro, os detetives descobriram que ao longo das décadas, quase todas as evidências importantes desapareceram do arquivo. Eles não conseguiram encontrar a bala que matou Jodi, nem suas roupas íntimas, nem amostras biológicas do corpo da vítima. Eles souberam que outros policiais sem prestar atenção enviaram essas evidências para análise, confundindo o caso de Jodi com um assassinato semelhante, e quando este erro foi descoberto, as evidências foram destruídas. Como resultado, os investigadores ficaram com apenas algumas poucas coisas, como calçados e alguns outros elementos de roupa, que foram enviados para o laboratório. Lá, os especialistas fizeram uma descoberta inesperada. Em um dos sapatos, eles encontraram uma pequena mancha. Ao examiná-la, determinaram que era uma gota de sêmen, que muito provavelmente pertencia ao assassino de Jodi. Apesar de esta pequena pista ter ficado guardada nos arquivos por 36 anos, os especialistas conseguiram extrair o perfil de DNA do suspeito. Infelizmente, ele não estava no banco de dados do FBI, indicando que, pelo menos nas últimas décadas, o assassino não tinha histórico criminal em crimes graves. Os investigadores então compararam este perfil de DNA com o de vários suspeitos, incluindo o noivo de Jodi, além de terem entrevistado muitos homens que viviam na área na época do assassinato e solicitado amostras de DNA. Infelizmente, todos esses esforços não produziram resultados. Os detetives não conseguiram encontrar uma correspondência. Restou para eles apenas esperar que o criminoso chamasse a atenção da polícia e seu DNA fosse inserido no banco de dados. Mas até então, eles simplesmente não tinham nada com o que trabalhar. Finalmente, em 2018, após quase 46 anos do triste fim de Jodi Loomis, o caso foi reaberto. Agora os avanços na análise de DNA proporcionaram aos investigadores novas e únicas oportunidades, pois havia começado a ser amplamente utilizada uma tecnologia inovadora chamada genealogia genética. Com a ajuda dela, os especialistas podiam encontrar parentes do portador do DNA, o que permitia aos policiais localizarem suspeitos. Em julho de 2018, os detetives forneceram uma amostra de DNA do assassino de Jodi a um laboratório privado e os especialistas começaram a procurar por seus parentes. O sucesso dessa técnica depende da presença de parentes do indivíduo no banco de dados genético. Isso pode incluir parentes distantes, então os detetives precisaram fazer um trabalho extenso para identificar o assassino. Eventualmente, os especialistas identificaram um primo de terceiro grau do assassino. Os detetives, juntamente com um especialista em genealogia, começaram a investigar, analisando a árvore genealógica deste primo, procurando seus parentes e descartando aqueles que não correspondiam em idade, sexo e outros detalhes. Eles precisavam encontrar alguém que morasse perto da área onde o assassinato ocorreu. Depois de muito trabalho, eles finalmente chegaram aos pais do suspeito. Eles moravam a apenas meia hora de carro do local onde Jodi foi encontrada. Mas havia um problema: o casal tinha 6 filhos. Assim que os detetives começaram a investigar a vida desses filhos, logo identificaram o principal suspeito. Ele morava a apenas 8 quilômetros do local do assassinato e tinha sido investigado 5 vezes por crimes de violência, incluindo contra crianças. Embora sempre tenha sido absolvido, ele nunca recebeu uma punição grave. Seu nome era Terrence Miller. Em 1972, ele tinha 30 anos e havia passado toda a sua vida na mesma área onde Jodi foi encontrada. Em 2018, ele ainda vivia lá com sua esposa, com quem estava casado há 43 anos. Antes disso, ele havia se casado 3 vezes anteriormente, e todos os casamentos terminaram em divórcio. Ele se casou pela primeira vez aos 18 anos, quando sua noiva tinha apenas 14 anos. Eles tiveram 2 filhos ao longo dos anos, antes de se separarem. Com sua segunda esposa, ele também teve uma filha, e durante seu terceiro casamento, Miller teve mais 2 filhos, e esse casamento também acabou. Portanto, ele tinha 5 filhos de 3 mulheres diferentes. A maior parte de sua vida, ele trabalhou como operador de equipamentos pesados, até se aposentar. Ele e sua quarta esposa vendiam cerâmica. Parecia improvável que este tranquilo aposentado fosse o assassino, mas os detetives estavam quase certos de sua culpa. Para obter uma amostra de seu DNA, eles tiveram que seguir o homem por vários dias, tentando encontrar algum item em que ele pudesse ter deixado seu material biológico para ser comparado pelos especialistas. E em 28 de agosto de 2018, surgiu uma oportunidade para eles. Miller foi ao cassino e, na entrada, jogou um copo de café de papel na lixeira. Os detetives o pegaram e entregaram ao laboratório.
Os especialistas determinaram que o DNA deste copo coincidia totalmente com o esperma encontrado nos sapatos de Jodi. Isso confirmou a culpa do homem. Os investigadores começaram os preparativos para levar o caso ao tribunal. Esse processo levou vários meses, durante os quais Miller não tinha ideia de que os segredos de seu passado em breve seriam conhecidos por todos. Em 10 de abril de 2019, o homem de 77 anos foi finalmente preso sob acusação de assassinato. O tribunal estabeleceu uma fiança de $1 milhão para ele responder em liberdade provisória, e em 14 de junho, Miller conseguiu pagar essa quantia. Ele usou os serviços de uma empresa especializada que pagava a fiança com uma taxa não muito alta. O suspeito pagou $100 mil para aguardar o julgamento em sua casa. Eles colocaram uma tornozeleira de monitoramento nele e restringiram seus movimentos, permitindo-lhe sair de casa apenas para ir às compras e ao médico. Os parentes de Jodi ficaram indignados com o fato de o tribunal permitir que o assassino voltasse para casa, já que ele já havia vivido em liberdade por 47 anos após o crime. No entanto, suas objeções não influenciaram a decisão do tribunal. O processo só começou em 26 de outubro de 2020 devido ao advogado de Miller, que atrasou as audiências. Miller declarou sua inocência e se recusou a prestar depoimento, deixando todo o trabalho para seu advogado. Os constantes adiamentos das audiências afetaram negativamente o processo judicial. O homem que descobriu o corpo de Jodi morreu alguns meses antes do início do julgamento, mas conseguiu gravar seu depoimento em vídeo pouco antes de sua morte. O advogado de Miller aproveitaram esse fato e tentaram acusá-lo de assassinato, apresentando vários fatos. Em primeiro lugar, este homem que encontrou Jodi inicialmente deu à polícia várias razões diferentes pela presença dele e de sua parceira naquela área cheia de árvore. Inicialmente, ele afirmou que planejavam praticar tiro, então decidiram ir o mais longe possível das casas residenciais. No entanto, mais tarde ficou claro que ele estava tendo um caso com sua amante, e naquela época ele estava escondendo esse fato de sua esposa. Em segundo lugar, ele possuía uma arma calibre 22, semelhante à bala que matou Jodi. Na época do início do julgamento, sua amante ainda estava viva, mas sofrendo de câncer. Apesar disso, ela conseguiu comparecer à audiência e contar sua versão dos eventos. A mulher afirmou que naquele dia eles queriam ficar sozinhos na floresta, mas encontraram Jodi lá. Eles tentaram levá-la para o hospital, mas não tiveram tempo. A mulher negou as acusações do advogado de que ela e seu amante poderiam estar envolvidos no assassinato. Em seguida, o advogado de Miller começou a contestar os resultados da análise de DNA, questionando a competência dos especialistas que coletaram a amostra do sapato de Jodi. Eles também apontaram que, durante a inspeção do calçado na década de 1970, os investigadores não notaram essa mancha. A acusação argumentou que todos esses argumentos eram sem lógica. A análise de DNA foi conduzida de acordo com todas as normas, e o fato de haver vestígios de sêmen de Miller nos sapatos da vítima era simplesmente inegável. O próprio suspeito disse ao seu advogado que não conhecia Jodi e nunca a tinha visto na vida. Por causa disso, o advogado nem conseguiu supor que houvesse uma conexão entre seu cliente e a vítima por consentimento mútuo entre eles. No julgamento descobriu que os sapatos que Jodi estava usando naquele dia pertenciam à sua irmã mais nova. Ela os pegou sem aviso prévio para ir aos estábulos, o que confundiu um pouco os participantes do julgamento. Alguns membros do júri expressaram a suposição de que o sêmen de Miller poderia ter acabado nos sapatos antes do assassinato. No entanto, essa versão também parecia improvável. O homem não conhecia a irmã de Jodi, que naquela época tinha apenas 12 anos. Portanto, essa versão não foi considerada seriamente. Segundo a acusação, Miller viu Jodi em uma estrada deserta, parou ela e ameaçando-a com uma arma, a levou para uma área com várias árvores, onde a submeteu a abusos, matou ela e fugiu pouco antes de o casal chegar ao local. Apesar dos esforços do advogado em semear dúvidas entre os jurados, o próprio Miller não acreditava na vitória. A acusação incluiu a gravação de uma conversa telefônica grampeada dele com a esposa, quando ele ainda estava sob custódia. Nela ele disse que iria para a prisão e que isso era inevitável. Ele apontou que havia seu DNA no caso e que era impossível contestar tal evidência. Durante toda a conversa, ele nunca afirmou sua inocência, apenas repetiu que teria que passar o resto da vida atrás das grades. O julgamento deu uma pausa na sexta-feira, 6 de novembro de 2020, e o juiz deu a todos alguns dias para tomar uma decisão. O juiz deu uma pausa para o fim de semana e na segunda-feira eles voltaram para a discussão. Enquanto estavam no prédio do tribunal, a esposa de Miller ligou para a polícia e informou que seu marido havia tirado a própria vida com uma arma de fogo. Como condição para a liberação sob fiança, ele deveria entregar todas as armas à polícia, mas o homem ficou com uma pistola escondida. Miller morreu no local aos 78 anos. No entanto, o júri não sabia disso.
3 horas depois, eles tomaram uma decisão e estavam prontos para anunciá-la. No entanto, os advogados de Miller exigiram que isso não fosse feito. Em sua opinião, após a morte do homem, não havia sentido em anunciar a sentença. No entanto, o juiz pensava de outra forma. Ele afirmou que a família de Jodi tinha o direito de saber o veredito e o júri disse sua palavra. Eles consideraram Miller culpado de assassinato. Infelizmente, os pais da menina nunca viveram para ver esse momento. Seu pai morreu em 2005 e sua mãe no início de 2019. Sua irmã mais nova agradeceu ao tribunal, à polícia e aos especialistas que encontraram o assassino de Jodi e levaram o caso até o fim, apesar de todas as circunstâncias. Ela admitiu que sua família havia perdido a esperança de algum dia saber a verdade ao longo dos anos.